Chegamos então a 81 indiciados, né, Sakamoto? 81 indiciados, o último indiciado da lista, um próprio integrante da CPI da Covid. O que você achou disso? Ai, bem, eu primeiro que tudo, na verdade, tem uma teatralidade da CPI que, na verdade, quem acompanha no dia a dia acaba percebendo e tal, e vê os tiques, os comportamentos, os exageros de cada um. Só que não foi exagero, na verdade. Na verdade, isso foi uma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo. Como a gente até conversou na entrevista com a senadora Elisiane, né, a CPI, em determinado momento, se transformou, sim, apesar das qualidades, apesar da grande ajuda que a CPI fez para desvendar e dar transparência para os maracutaias com relação ao combate à Covid, a sabotagem, as mortes, e também para ajudar a destravar processos, em determinado momento a CPI se transformou em plataforma de negacionismo, né? Os senadores, principalmente o senador Luiz Carlos Reis, né, do Rio Grande do Sul, utilizava a CPI para propagar remédios ineficazes e perigosos à saúde. E isso foi feito, né, de uma forma impune durante meses e meses e meses. Quantas pessoas, instadas pelos vídeos da CPI com o senador Reis, um homem respeitável, afinal membro da CPI que discutia a Covid, não assistiram aquela porcaria dele falando aquelas bobagens, né? Daquelas bobagens que extremamente graves para a saúde das pessoas, e de repente falaram, olha, se aquele homem está falando aquilo, eu vou ouvir. Eu vou seguir o que ele está falando. O que o senador Reis fez foi criminoso. Difícil isso, e ele, né? Ele precisa a gente agora só acabou mas é uma questão delicada. É uma questão delicada. Eu acho que concordo com o Sakamoto de que tem um grande elemento de circo político puro nisso aí, e eu incluo a própria citação do senador Reis nisso. É óbvio, ele foi uma conduta ridícula. Agora, você dizer que é criminoso para ele, enquanto senador dentro da CPI, ter defendido o tratamento ali, não sei, me parece que está indo longe demais essa coisa, porque daqui a pouco, então, qualquer opinião errada de um senador sobre assunto sério pode ser um crime também. Eu acredito que ele acredite nisso. E a posição dele é diferente da de um gestor público que tem a responsabilidade de fazer a saúde pública, de política de saúde pública. Ali não, ele estava discutindo e mostrando opiniões ali dentro do ambiente da CPI. Não, Joel, desculpa, estavam até reclamando que a gente não... Os espectadores estavam reclamando que a gente não discordava, nesse ponto vamos ter que discordar bastante, porque, velho, primeiro que é o seguinte, a gente não está falando com o tiozão do Zap numa noite de Natal que o risco dele é se engasgar com o peru e falar bobagem, a gente está falando com o senador da República que tem um megafone do seu púlpito, e ele está utilizando aquele megafone. Se você for perceber o que ele fez sistematicamente, não foi fazer uma defesa pontual da utilização desses remédios, não. Toda manifestação que ele fez, ele só abria a boca na CPI para trazer mentira, para defender remédios que não são qualquer remédio, são remédios que toda a ciência, o sistema médico, todo mundo estava pedindo, pelo amor de Deus, não tomem. Pelo amor de Deus, não tomem. E eu discordo com relação à responsabilidade objetiva dele. É claro que o Bolsonaro tem uma responsabilidade muito maior, até pela posição que ele está, o cargo que ele está, as responsabilidades que ele está. Mas o senhor Luiz Carlos Reis é um senador da República. Ele não pode utilizar a liberdade dele como a perverter a liberdade que a Constituição lhe dá para usar como arma para agredir a saúde da população, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. Mas acho que toda a questão aí se dá ao respeito disso. Ele estava numa CPI, mas a gente também considera isso, portanto, ele, digamos, fazendo um vídeo para vender uma certa posição dele, um certo remédio dele. Eu não sei se é tão simples. Então, imagine numa CPI de um assunto polêmico, qualquer pessoa que esteja ali do lado do governo que está sob investigação vai estar possivelmente cometendo crime, porque vai ter falas ali pró-governo, pró-política do governo, ou seja lá o que for. Eu acho complicado você tornar a própria defesa... Imagina um advogado num tribunal também, sabe? Ele defendendo o cliente dele, ele vai estar sujeito a ser cúmplice do cliente dele. Mas, Joel, nesse caso, assim, se ele estivesse defendendo o Bolsonaro é uma coisa, eu não sei, eu fico aqui na dúvida, tanto é que eu interrompi o deputado agora que ele começou a defender a cloroquina. Eu, como jornalista e aqui responsável por apresentar esse programa, não vou abrir o espaço para isso, né? Nós aqui estamos há 2
Perfeito. anos mergulhados na pesquisa, em contato diário com os cientistas. Nós aqui no All News temos a participação do Dr. Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa. Então, quer dizer, é uma questão de saúde pública neste momento, num momento pandêmico, né? Por exemplo, naquele caso, o Heinz, a gente que acompanhou aqui várias vezes, você acompanhou junto com a gente aqui, sempre era no horário dele, né? Ele não é que ele vinha defender o Bolsonaro, ele manda as pessoas tomarem cloroquina, né? Como agora o deputado acabou de também falar aqui, né? Eu tomei. Esse é o ponto bom, Fabiola. E assim, eu acho que tem uma diferença. Por exemplo, a gente acabou de acompanhar o senador Bezerra, que participou aqui, o senador Girão, que participou, que defenderam Bolsonaro e tudo mais. Agora, você recomendar uma medicação é uma outra coisa, né? Eu não sei, eu acho que Mas acho que baseado esse é o ponto. nisso. Acho que esse é o ponto. Para mim, esse é o ponto relevante, Fabiola. Você, como inclusive a pessoa que comanda o programa, e a UOL, com uma postura de uma empresa responsável, não quer dar margem a esse tipo de discurso aqui e não permite que a conversa siga muito por esse caminho. Agora, você diria, ou você, Sakamoto, diria que o deputado Ricardo Barros cometeu o crime ao falar o que ele estava falando aqui? Eu já penso, não vejo dessa maneira. O que aconteceu foi o seguinte: o que o deputado Ricardo Barros fez foi extremamente, não vou nem falar, foi equivocado e ele precisava ser corrigido publicamente, porque existe uma questão, e acho que a Fabiola foi extremamente acertada, porque ele está propagando um posicionamento que é um posicionamento mentiroso, e ele precisa ser corrigido ao vivo, até para que a população não compre esse posicionamento. Ponto. Agora, o que o senador Heinz fez foi muitas vezes pior do que o deputado Ricardo Barros fez. Porque o senador Heinz ficou a CPI inteiro sendo garoto propaganda de cloroquina e de ivermectina. Ele ficou receitando. Ele é um engenheiro agrônomo, um produtor rural que receitou sistematicamente cloroquina e ivermectina para uma população desesperada e com medo de morrer, que entrava e assistia a CPI para tentar entender o que estava acontecendo. Ele se aproveitou da boa vontade da população para tentar vender um medicamento cuja a única função dentro do governo não era curar ninguém, mas era servir como uma justificativa para empurrar as pessoas de volta às ruas e assim ter aquela contaminação de imunidade de rebanho do Bolsonaro e ter uma queda menor da economia visando a reeleição do homem. Ou seja, além de tudo, ele foi garoto propaganda de um produto, né, perigoso e com objetivos políticos. O que ele fez, eu acredito que entra, sim, no rol de crime. Agora... Eu tendo a concordar até com você, assim, se ele realmente fez uso da CPI como um palanque para falar ao grande público e vender o remédio, possivelmente. Se foi mais dentro do contexto das discussões ali, inquirindo as pessoas, trazendo o que ele julgava serem evidências fortes, a gente sabe que não são, mas que ele julgava serem, fico mais na dúvida.